O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ordem para atacar o Irã. Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos apresentou argumentos a favor de uma possível guerra contra a República Islâmica. Trump afirmou diretamente que durante 47 anos o regime iraniano e seus aliados espalharam terrorismo e ódio, matando milhares de pessoas na região, incluindo soldados americanos e pelo menos 32 mil civis durante os protestos que eclodiram no final de dezembro. Portanto, segundo ele, chegou a hora de pôr fim a esse regime. Mas Donald Trump também disse algo que certamente convencerá os céticos dentro dos Estados Unidos a favor de um ataque ao Irã. Do ponto de vista puramente político-estratégico, isso foi exatamente um protesto, um apelo ao público para se preparar para tal guerra. Trump declarou inesperadamente que o regime iraniano do Ayatollah desenvolveu mísseis balísticos que ameaçam a Europa e as bases americanas na região. E o mais importante, Trump declarou publicamente que o Irã conseguiu obter mísseis balísticos intercontinentais que, segundo ele, em breve alcançarão os Estados Unidos e, por isso, os Estados Unidos devem atacar primeiro. E esse já é o argumento usado para convencer definitivamente a opinião pública de que iniciar a guerra é o caminho certo, pois o Irã passou a representar uma ameaça direta aos americanos em seu próprio território. E aí está. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no mesmo dia realiza uma reunião fechada sobre o Irã para congressistas e senadores. E os militares americanos enviam para o Oriente Médio mais um lote de aviões de combate. Meu nome é Alexei Pesci e vamos discutir juntos esse assunto, mas antes de começar, inscreva-se neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram Pesci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que prefere, é claro, uma solução diplomática para a crise com o Irã, mas ao mesmo tempo apresentou argumentos a favor da guerra contra a República Islâmica. É significativo que Trump não tenha se alongado muito sobre o Irã, mas lançou teses que tiram completamente o chão daqueles que ainda se opõem a um ataque ao Irã. No entanto, foi a primeira vez que Trump expôs em detalhes as razões que o levaram a considerar a possibilidade de iniciar uma campanha militar contra o Irã. Se olharmos para o discurso de Donald Trump com os olhos de um estrategista político, este é um início clássico de esforços retirada do boato da área, gravidade do período de tempo e grown up. E o G. Mas como você sabe, nada une tanto a sociedade quanto alguma ameaça externa. O discurso de Donald Trump no Congresso aumentou a chance disso. O encontro de seus enviados, Jared Kushner e Stephen Witkoff, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, marcado para quinta-feira em Genebra, pode ser a última chance de alcançar um avanço diplomático e evitar a guerra. Em seu discurso, Donald Trump apresentou várias razões para a atual crise com o Irã e afirmou que, ao longo de 47 anos, o regime dos ayatollahs iranianos e seus representantes espalharam terrorismo e ódio, matando milhares de pessoas na região, incluindo soldados americanos e pelo menos 32 mil civis durante os protestos que eclodiram em dezembro do ano passado. Parece assustador, mas isso pode parecer para alguns americanos um problema distante. Por isso, Donald Trump logo acrescentou que o regime iraniano já desenvolveu mísseis balísticos que ameaçam a Europa e as bases americanas na região. E, para piorar essa situação, o mais importante, segundo Donald Trump, os iranianos estão desenvolvendo neste exato momento mísseis balísticos intercontinentais, que em breve poderão alcançar os Estados Unidos da América. Por isso, é preciso agir antes e atacar primeiro. Embora eu deva ressaltar aqui que, mesmo segundo as avaliações da inteligência americana, o Irã realmente está desenvolvendo esses mísseis. Mas, para que eles possam alcançar a América, o que é quase 10 mil quilómetros, será necessário pelo menos mais uma década. O principal, como você entendeu, é mostrar à sociedade americana uma ameaça externa, e Donald Trump fez isso. É notável que a declaração mais séria de Donald Trump foi que o Irã está tentando restaurar seu programa de criação de armas nucleares, que, segundo ele mesmo, foi destruído durante a guerra de 12 dias liderada por Israel em junho do ano passado.
Talvez eu esteja sendo exigente, mas Donald Trump diz que destruímos e agora tentam restaurar. Citação: estamos negociando com os iranianos e eles querem fechar um acordo, mas não ouvimos exatamente essas palavras sagradas. Nós nunca teremos armas nucleares. Eu prefiro resolver esse problema por meios diplomáticos, mas uma coisa é certa: nunca permitirei que um Estado, que é o principal patrocinador do terrorismo, possua armas nucleares. E nenhum país deve duvidar da determinação dos Estados Unidos. E é aqui que surge o ponto mais importante. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez um raro briefing para os principais legisladores do Congresso sobre o Irã. Poucas horas antes do presidente americano Trump fazer seu discurso sobre o Estado da União no Congresso, ele declarou que Teherã nunca terá permissão para desenvolver armas nucleares. Marco Rubio realizou uma reunião fechada com o chamado Grupo dos Oito, ou Os Oito, que inclui legisladores de alto escalão de ambos os partidos na Câmara dos Representantes e no Senado, bem como os chefes e membros de alto escalão dos comitês de inteligência da Câmara dos Representantes e do Senado. E esse grupo dos 8 recebe da Casa Branca informações sobre questões secretas de inteligência que podem incluir a preparação para ações militares significativas. Marco Rubio, lembro, da última vez informou publicamente esse mesmo grupo no início de janeiro, justamente quando os Estados Unidos começaram a operação para capturar Nicolás Maduro na Venezuela. Os detalhes do relatório atual de Marco Rubio para os congressistas e senadores estão classificados, mas ao sair do briefing, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse, cito: "Isso é sério e a administração deve explicar sua posição ao povo americano." E também vou citar o democrata Jim Himes, que também saiu dessa mesma reunião com Marco Rubio e imediatamente declarou, cito: "Estou muito preocupado. Guerras no Oriente Médio não beneficiam o presidente nem o país e nós não ouvimos nenhum motivo convincente para explicar porque agora seria o momento de começar mais uma guerra no Oriente Médio." Basicamente, as declarações de congressistas e senadores após a reunião fechada com Marco Rubio sobre o Irã indicam que Trump está pronto para uma grande guerra e prepara o Congresso para isso. Assim como as declarações posteriores do próprio Trump no Congresso também nos levam a pensar que ele está preparando o público americano para isso. E além das palavras, temos também ações. Os Estados Unidos, durante a semana, transferiram mais de 150 aviões militares para bases no Oriente Médio e na Europa. Especialistas que analisaram o desdobramento dizem que ele supera em escala a preparação para ataques ao programa nuclear iraniano em junho do ano passado. A escala das forças concentradas significa que os militares americanos podem executar qualquer decisão do presidente Trump, desde uma campanha prolongada até ataques limitados e mais direcionados. E, como observa o Washington Post, mais da metade das aeronaves transferidas pousaram em bases na Europa Oriental, fora do alcance da maioria dos mísseis iranianos. Isso permite que os Estados Unidos posicionem recursos materiais e pessoal sem criar um alvo atraente para Teherã. O ponto-chave de posicionamento tornou-se a base aérea Muwafaq Salti, na Jordânia. Nas imagens de satélite de 21 de fevereiro é possível ver mais de 60 aviões de combate, incluindo mais de uma dezena de caças F-35. Além disso, na região estão 2 porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, na costa de Omã, e o USS Gerald Ford, próximo à Bielorrússia. A bordo deles estão destroyers equipados com dezenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk que foram usados para atacar alvos nucleares iranianos em junho. Os Estados Unidos também posicionaram no Oriente Médio e na Europa mais de 1/3 de sua frota ativa de aeronaves de alerta aéreo antecipado E-3G Sentry. Nas bases europeias também foram avistados caças F-20 e 2 Raptor e F-16. Então, nos próximos dias, basicamente ficará claro se Trump está se preparando para a guerra ou se essa é uma estratégia de intimidação, esperando que Teherã pisque primeiro e faça concessões. Aqui vou deixar reticências. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e lembre-se de curtir o vídeo. Amigos, se este vídeo foi interessante e útil para vocês podem apoiar o trabalho deste canal no YouTube financeiramente através de doações ou assinatura paga pelos links e dados na descrição e pelo QR Code na tela de vocês. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se e até mais.